Olá, boa tarde a todos e a todas, deputadas e deputados presentes, telespectador da TV Assembleia. Eu queria, inicialmente, nessa minha intervenção, manifestar o meu repúdio e a minha preocupação ao que disse ontem o presidente Bolsonaro numa live, sinalizando a possibilidade de nomear o Augusto Aras, o atual procurador-geral da República, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei chocado com essa declaração, porque ela só confirma, né, essa tentativa que é anunciada em vários setores da sociedade do presidente Bolsonaro em tentar instrumentalizar também o Ministério Público Federal, porque ele já está tentando instrumentalizar a Polícia Federal. Nós estamos acompanhando toda essa crise da Polícia Federal, as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro. Aliás, é o próprio Moro que diz que o presidente está querendo instrumentalizar a Polícia Federal, sobretudo para tentar encobrir os crimes praticados pelas milícias, enfim, as denúncias contra os seus familiares, os seus filmes. Então, o Bolsonaro tenta transformar a Polícia Federal numa polícia política, né? uma Gestapo para proteger o seu clã político, as suas milícias, enfim. Mas agora ele também faz uma investida no Ministério Público Federal. Primeiro, que ele nomeou Augusto Aras fora da lista tríplice, que já faz parte de uma tradição recente de indicação do procurador-geral, que é feita, acho que a partir de 2002, que teve início a essa prática, uma eleição interna na instituição, no Ministério Público. Os três mais votados são apresentados e o presidente escolhe um dos três. Essa é uma tradição. Isso não aconteceu no governo Bolsonaro, porque o Augusto Aras veio de fora da lista, um nome desconhecido, né, por nós, não estava na lista, lista tríplice, e foi nomeado pelo Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro ele tem a função de investigar também o governo federal, apresentar denúncias contra o Bolsonaro. Então, primeiro, esse anúncio ele é grave. Aí ele se soma aquele outro comportamento do Bolsonaro. Outro dia ele foi até ele ligou, estava numa posse virtual e se ofereceu para ir até o Ministério Público no mesmo dia e foi até lá sem ser convidado. Então é muito perigoso isso. Nós estamos, de fato, não mais ameaçados pela possibilidade de um regime proto-fascista. Nós já, na verdade, estamos com esse movimento em curso. Já é um fato. Há esse movimento. Não é uma possibilidade. O presidente Bolsonaro trabalha nessa linha. Para nós fica muito claro, aquela reunião ministerial do dia 22, aquilo foi um absurdo total. O povo brasileiro não pode aceitar ser governado pelas pessoas que estavam ali, aqueles ministros. Né? Ali foi um show de delinquência política sem precedentes na história do Brasil, que foi dito ali. Né? O ministro do Meio Ambiente dizendo que ia se aproveitar, que o governo tinha que aproveitar a pandemia, as pessoas morrendo, para passar as leis, os decretos, né, infraconstitucionais, as leis infraconstitucionais na área do meio ambiente. Ou seja, vamos desmatar, não vamos aprovar nenhuma lei mais no Congresso, vamos fazer tudo aqui, desde que haja um parecer, enfim, vamos desmatar à vontade agora, aproveitando que a imprensa só fala da pandemia, só do coronavírus. É isso que ele quis dizer, vamos liberar tudo agora para o desmatamento no Brasil. O outro o ministro do Turismo falando em instalar cassinos no Brasil, o presidente Bolsonaro falando em armar a população, exigindo que o ministro Moro e um outro ministro, que eu não me lembro, que eles liberassem as munições, que ele quer o povo armado.
no Brasil, ou seja, ele pensa que o Brasil é uma milícia, que tem que ficar armada. E agora essa investida no Ministério Público. Inclusive, hoje, ele homenageou, hoje ou ontem, o ministro Augusto Aras, uma comenda, né? Teve uma homenagem de uma comenda da Marinha e ele foi homenagear o Augusto Aras. Tinha lá o Weintraub também, que foi homenageado, foi o ministro da Educação que estava naquela reunião do dia 22 e que também atacou o Supremo, atacou as comunidades indígenas, é um absurdo o que ele falou, atacou a democracia, e agora vai ser processado pelo Supremo Tribunal Federal em relação àquela intervenção. E é o antiministro da Educação, o ministro que destrói a educação brasileira, que não queria prorrogar a data do Enem, vocês acompanharam isso daí, enfim, mas agora, não sei se foi hoje, pela manhã ou ontem, que houve essa homenagem, essa condecoração, com uma comenda naval da Marinha, e lá estava quem para ser homenageado pelo Bolsonaro? O Augusto Aras. Então, Augusto Aras, ou ele é procurador-geral da República, ou ele é advogado da União. Não é possível. Agora, essa sinalização de que ele pode ser nomeado para uma possível terceira vaga é demais. Isso desmoraliza todo o Ministério Público. E nós estamos sabendo que os procuradores do MP já estão revoltados com isso, porque isso daí desmoraliza todo o trabalho do Ministério Público Federal. E os promotores, os procuradores estão já revoltados, já inclusive um manifesto assinado por muitos deles, pedindo que o Congresso Nacional aprove uma lei defendendo a lista tríplice, que só seja indicado quem estiver eleito nessa lista, não pode ser alguém de fora, que é justo, isso nós apoiamos, isso é importante. Então, tem essa crise com o Ministério Público Federal, Augusto Aras, estranhamente, né, foi ao Supremo Tribunal e se colocou contra essa investigação das fake news, do gabinete do ódio, das milícias do Bolsonaro, essas milícias digitais que estão sendo desmascaradas, que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, atacou na coluna vertebral dessas milícias, do gabinete do ódio, está colocando a nu, inclusive as ramificações do gabinete do ódio, das milícias digitais, que espalham mentiras, que espalham fake news o tempo todo, que tentam atacar reputações, histórias, trajetórias de pessoas que sempre defenderam a população, que tem história, que tem trajetória. Eles tentam destruir com robôs, com mentiras, com fake news. Tem uma fábrica de mentiras e que é financiada pelo que eu estou entendendo agora, com dinheiro público e com dinheiro de empresários. Dinheiro, não sei de onde os empresários conseguem dinheiro para financiar o gabinete do ódio e essas fake news, esses grupos milicianos. E aí a investigação, e o Augusto Aras foi com um pedido, né, pedindo a suspensão dessas investigações. Então é muito perigoso isso. Esse Augusto Aras, que é o procurador-geral, já tem o seu trabalho comprometido. Eu acho que ele não tem mais condições de ficar nesse cargo, ele tem que ser retirado, porque ele já está sendo homenageado pelo Bolsonaro, recebe o Bolsonaro, apresenta um pedido contra uma investigação que vai afetar o gabinete do ódio, os filhos do Bolsonaro. É muito estranho tudo isso que está acontecendo. Então, na minha opinião, esse procurador-geral não tem mais condições de estar nesse cargo. Tem que sair imediatamente. Espero que o Congresso Nacional tome as medidas cabíveis para isso, porque ele já está comprometido. Tá? O Bolsonaro está prometendo para ele, está aventando a possibilidade de um cargo no Supremo Tribunal Federal, então ele não vai investigar mais nada. Ele não tem como, vai ter compromisso com a investigação, denúncias contra o governo Bolsonaro. Tem aí essa denúncia que o Moro fez. Quero ver o que ele vai fazer, se ele vai arquivar, o que ele vai fazer. Né? Então, olha, nós estamos apreensivos e preocupados, não com Augusto Aras, nem com o Bolsonaro, mas com o Ministério Público, que é uma instituição importante
defesa da cidadania, de defesa dos direitos do povo brasileiro, que tem função de investigar e de denunciar, Para concluir, sobretudo, deputado. crimes do governo federal. Então, é isso que eu queria registrar no dia de hoje. Muito obrigado.